Professora Fabiane, da Escola Municipal Lima Barreto. A gente agora está na semana do dia 16 de junho, com mais um material complementar. Ele continua falando de clima, né? A gente lembra um pouquinho agora das condições atmosféricas que fornecem o clima de uma região, que são a temperatura, a pressão atmosférica, o vento, a umidade do ar, a precipitação atmosférica, que pode ser a chuva, a neve, o granizo. Então, são essas condições que vão nos conferir o quê? O clima de uma região. E dentro dessas condições aí, as mais importantes, né, as mais destacadas, são a temperatura e a quantidade de chuva de uma região. É o que mais as pessoas se importam em saber também. O Rio de Janeiro é uma cidade litorânea que fica próxima ao mar. Ele apresenta temperaturas mais constantes durante o dia e menor variação da temperatura. A Mata Atlântica, ela apresenta vários climas, dependendo da região. Na região sudeste, por exemplo, o clima dela é o clima tropical de altitude. Nesse bioma, né, os animais eles são adaptados aos diferentes climas de cada região do bioma. O bioma Mata Atlântica ele é reconhecido como patrimônio nacional. A gente encontra animais nele como o mico-leão-dourado, a onça-pintada, o bicho-preguiça, a capivara. Quando esse bioma ele é alterado pelo homem de alguma maneira, ele acaba fazendo com que muitas espécies desapareçam daquele local, porque a alteração do homem no ambiente pode provocar uma alteração no abrigo dos animais, na quantidade de alimento fornecida, e com isso os animais vão desaparecendo de alguns biomas, né? Esses animais citados aí, eles são animais típicos da Mata Atlântica, a onça-pintada, o mico-leão-dourado, o bicho-preguiça, a capivara, mas o mico-leão-dourado já se encontra em extinção por interferência humana nesse bioma. Aí embaixo vocês vão encontrar um quadro para preencherem com as palavrinhas da direita: chuva, Mata Atlântica, clima, biodiversidade e temperatura. Os animais e os vegetais, eles estão adaptados a quê de cada região? A gente falou acima agora, né? A ocupa uma grande extensão no litoral do Brasil e apresenta uma grande o quê? Então, qual é o bioma citado aí que tem uma grande extensão do Brasil ocupado por ele? E o que ele apresenta de acordo com as suas características climáticas? Né? Uma grande variedade de animais que vivem por ali, de animais, de vegetais. E que nome que a gente dá para essa grande quantidade de seres vivos, essa grande variedade, né? Não é em quantidade, essa grande variedade de seres vivos que habitam uma região de acordo com suas condições impostas pelo ambiente. Qual dessas palavras se adequa melhor a esse conceito? E no número 3, os elementos atmosféricos que mais caracterizam o clima de uma região. Então, quais são os elementos atmosféricos, aqueles mais importantes, que se destacam, que eu falei lá em cima, que vão caracterizar o clima de uma região? Na próxima página, na página 11, nós temos aí uma pergunta. Você já visitou a Floresta da Tijuca? Então, na Floresta da Tijuca, a gente encontra a Mata Atlântica, né? Que é o bioma presente ali. Ele tem uma vegetação densa, uma temperatura extremamente agradável, embora ela esteja localizada na cidade, né? A gente encontra nela uma variedade grande de animais, de vegetais, que convivem ali diariamente nessa região. Então, a Floresta da Tijuca, ela é uma floresta que fica no meio de uma área urbana, né? Ou seja, ela é uma floresta que fica dentro da cidade. Por isso a gente chama ela de floresta urbana. E vários animais convivem ali, a gente pode passar e ver tranquilamente, né? Até os mosquitos que a gente encontra no ambiente, eles são típicos desse bioma, né? E na floresta você encontra bastante deles também. Mosquitos, outros animais como pássaros, a gente também encontra nesse local. Aí tem o observando, né? Há animais que devemos evitar, porque podem nos trazer prejuízos ou doença, como esses mosquitos que eu falei agora, e outros animais que são perigosos, nocivos para a gente. Geralmente eles aparecem quando a temperatura está alta. A higiene no nosso ambiente ela é muito importante. Liste ao lado os animais que devemos evitar em nossas casas, embora desempenhem um bom papel, né, um papel importante dentro do ecossistema. Então, tem animais que para o ecossistema ele é importante, mas ele não pode conviver na nossa casa, no nosso ambiente. Então, vocês vão listar alguns animais aí nesse quadrinho ao lado. Mas o bioma Mata Atlântica, ele abriga também muitas espécies de vegetais, de plantas, né? E os típicos dela são
são o ipê amarelo e o ipê roxo, que estão ilustrados aí na figura. Mas tem a goiabeira, a mangueira, outros vegetais também típicos dessa vegetação, desse bioma que é a Mata Atlântica. Embaixo tem um experimentozinho para vocês fazerem. Na verdade, não é nem um experimento, né? É uma arte com folhas de vegetais da Mata Atlântica, que vocês podem fazer esculturas, né, desenhos com isso daí. E embaixo um desafio. Qual bioma brasileiro foi um dos mais prejudicados pelo desmatamento nas regiões onde há cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife e Salvador? Então, a gente falou bastante sobre isso, né? São biomas que foram desmatados, sofreram bastante interferência humana para construírem a área urbana. Vocês vão colocar aí o nome do bioma mais afetado, tá bom? Então, a gente encerra o nosso material de hoje. Fiquem com Deus, espero que tenham compreendido, tá? Uma boa semana para vocês.